Bom dia, bom dia, bom dia. A pessoa hoje vai ter que entrar na live assim, ó. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Compartilha aqui comigo. Como vocês estão? Tardei, mas eu vim, tá vendo? Cheguei quase não querendo chegar, gente. Hoje foi desafiante, hein? Acordei agora, correndo. Só botei uma roupa. Já aproveitei e coloquei logo a roupa de malhar, porque eu já vou sair daqui já preparando meu café da manhã e, ó, trabalhando meu corpício. Porque sim, é preciso. Mas acordei com a dor de cabeça. Chega o meu olho tá pequenininho, ó. Como vocês estão? Compartilha aqui comigo. Tudo bem? Tudo na paz? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão dispostos? Acordaram bem? Compartilha aí comigo. Sei que esse horário é desafiador, é desafiante, é pra mim também, principalmente se eu não dormir bem. Então minha voz ainda tá aquela voz de quem tá acordando, o olho ainda tá fechado porque eu ainda não acordei. Mas simbora, vamos fazer o que precisa ser feito. Bom dia, Aline, como estás? Tudo na paz? Que bom, graças a Deus. Então, gente, eu poderia estar em qualquer outro lugar, inclusive na minha cama agora. Poderia também arrumar uma desculpa para não vir e mais uma vez me auto-sabotar. Mais uma vez contar historinhas para mim. Ah, obrigada, gratidão, simbora. Mas eu resolvi vir apesar de qualquer outra coisa. Então vão ter dias sim que a gente vai acordar com a cara amassada, vão ter dias que a gente vai acordar com o olho fechado, vão ter dias que a gente vai não conseguir falar, mas ao longo da live, ao longo do dia a gente vai falando e é assim, faz parte, gente. Isso aqui é a vida real, é a vida como ela é, entendeu? Sem groselha, sem mentira, sem gourmetizar a situação. É a vida como ela é. E todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos ter entraves, todos nós vamos ter questões para superar. E é assim que é, né? Eu não sou perfeita, eu tenho coragem de vir aqui e mostrar também as minhas vulnerabilidades e imperfeições, porque eu não sou perfeita. E é sobre isso. O tema da live de hoje, gente, eu vou falar sobre autoimagem. Engraçado, né? Como é que o nosso inconsciente ele sabota a gente, ó. A autoimagem é exatamente a forma como nós nos vemos. E principalmente as mentirinhas que a gente vai contando pra gente. Porque essas mentiras que a gente conta pra gente, elas contribuem para a formação da nossa autoimagem. A nossa autoimagem, ela não tem nada a ver com o outro. Ela tem a ver com a forma como eu me vejo, como eu me percebo, como eu encaro o conjunto de crenças. Então, as nossas crenças também vão determinar a nossa autoimagem. Ontem, a gente falou sobre como todos os nossos autos influem na nossa percepção, influem na forma como a gente nos vê. E a forma como nós nos vemos, nós nos tratamos, a forma como nós nos condicionamos internamente vai reverberar para o externo. Ficou claro isso, gente? Ou eu fantasiei demais, falei coisa demais e não não ficou muito claro isso para vocês. Não sei se todos vocês assistiram a live de ontem. Mas se não assistiram, aconselho que assistam. Porque, gente, quando a gente traça uma semana, então, por exemplo, essa semana eu vim falar sobre mentalidade blindada. Por quê? Eu tenho um grupo com 400 mulheres e nesse grupo eu sempre faço uma enquete para saber qual é o assunto que elas mais gostariam de ouvir. Então, qual é a maior dor ou o maior desejo delas. E como no mês passado a gente falou muito sobre fogo no parquinho, né? Sobre como apimentar a relação, sobre como trazer novos estímulos para dentro da relação íntima. Eu resolvi trazer nessas 2 semanas, na semana passada e nessa semana também,
Algo que trabalhasse mais a intimidade de você com você. Não tô excluindo, gente, a possibilidade de você trabalhar a intimidade com seu parceiro. Pelo contrário, tudo que você vai começar a trabalhar aqui, a partir dessa mentalidade blindada, que eu chamo de inteligência relacional, vai fazer com que você desenvolva essa capacidade de se relacionar com o todo. E o relacionar com o todo, ele vai passar por a parte afetiva, pela parte conjugal, né? E pela parte corporativa. Então, quando você tem um bom relacionamento consigo, automaticamente você vai conseguir comunicar isso de forma assertiva, de forma direcionada, de forma intencional para os seus colaboradores, para os seus sócios, para os seus amigos, né? Para o seu ciclo social, para os seus filhos e para os seus parceiros, para o seu parceiro ou parceira. Então, é importante que a gente desenvolva essa habilidade, essa capacidade. Então, essa capacidade, que para mim é um dos capitais mais importantes, eu chamo de capital relacional, ele está ligado à forma como você se relaciona com você, com a forma como você se relaciona com tudo. É uma inteligência, e essa inteligência, bem como todas as outras inteligências, inteligência sexual, inteligência comportamental, inteligência financeira, todas essas inteligências, elas são habilidades que são treináveis. Só que muitas das vezes, bem como você, eu também passei por esse processo, que eu não tinha um treinador, eu não tinha um condutor, eu não tive ninguém que falou assim pra mim, olha, esse tipo de inteligência é possível que você consiga aprender. Você pode desenvolver. É uma hard skill, né? Porque é uma habilidade intangível, mas ela não chega a ser uma hard skill propriamente dita. Ela é uma relational skill. Porque quando eu desenvolvo essa habilidade, eu vou entender que tudo é sobre relacionamento. Nada é um problema, entende? Tudo muda de acordo com a perspectiva que eu estou olhando para aquele problema. Então, se eu olho o problema e não como problema e como uma solução, eu vou percebendo que eu vou adquirindo habilidades, eu vou lapidando os meus talentos, eu vou transmutando as minhas sombras. Muitos de vocês têm medo da sua sombra, né? Porque nos foi ensinado que a gente tem que eliminar as nossas sombras. Só que eu já vou vir dizer aqui pra você que sem sombra você morre. Porque toda luz precisa de uma sombra. Então, quanto maior a sua sombra, maior a sua luz. O que você precisa, na realidade, é integrar essa sombra. Porque quando eu tenho domínio sobre os meus pensamentos, quando eu tenho domínio sobre as minhas ações e reações, e eu sei que eu tenho uma sombra específica, eu vou saber aplicar ela, usar no momento adequado. Eu vou saber minimizar, neutralizar, potencializar se necessário. Então, às vezes a gente quer, trazendo para a área conjugal, às vezes a gente quer apagar o brilho, a sombra do nosso parceiro, porque aquilo nos incomoda de alguma forma. Só que o primeiro ensinamento só te incomoda porque você se incomoda. Segunda coisa, se te incomoda é porque existe um fragmento disso dentro de você. E você só tá vendo e isso tá te incomodando por um fator de espelhamento. A neurociência já fala sobre isso. E terceiro ponto, você já parou para pensar que se você quiser apagar a sombra dele, automaticamente você também vai estar apagando a luz? E provavelmente, se a sombra te incomoda, a luz foi quem te conectou a ele. Então, a gente precisa ter essa habilidade a gente precisa desenvolver esta habilidade de não ressignificar a sombra, mas de integrar. Então, bem como o símbolo do yin e yang, que é aquela rodinha que tem o bem e o mal, o claro e o escuro, a gente precisa saber integrar essas energias. Então vão ter horas da minha vida que eu vou precisar usar a minha energia yang, de ir, de fazer, sabe? De colocar o pinto na mesa, de tomar a ação, de ser mais dura, rígida. Provavelmente, se você é CEO de uma grande empresa, se você precisa lidar com funcionários, você vai precisar, em alguns momentos, ter essa energia mais de ir, que a gente chama de energia masculina, mas todos nós temos essa energia dentro da gente. Então, todos nós temos uma polaridade oposta
e complementar. E que a gente precisa ativá-la se necessário. Então vão ter horas também que eu vou precisar ligar o botãozinho do IN e falar assim, opa, peraí, eu não tô me sentindo tão bem, eu vou me acolher, eu vou me respeitar. Eu vou, sabe, ficar aqui um pouquinho mais introspectiva, porque na introspecção eu sou mais criativa. Na introspecção eu consigo intuir, eu consigo não racionalizar tanto, mas eu consigo ser uma pessoa mais intuitiva. Eu consigo receber, direcionar, entende? Então é importante, gente, que a gente aprenda a trabalhar essa integração. E as sombras, bem como a nossa energia comportamental, ela é necessária que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente simplesmente não seja um reagente da vida, que a gente está reagindo às condições que a vida está colocando pra gente. Porque senão a gente continua na Matrix. Senão a gente vai continuar ali seguindo o senso comum, o coletivo que diz pra você que toda mulher tem que ser assim e que todo homem tem que ser assado. Isso, na realidade, é uma crença, um padrão mental que foi instituído pela manada. E quando eu falo manada, gente, eu tô colocando aqui o senso comum, sabe? O coletivo. Porque existe um corpo de dor coletivo. Existe um corpo de dor que fala que toda mulher precisa ser assim ou assado. Existe um corpo de dor que fala que todo homem tem que ser assim ou assado. Não pode chorar, não pode mostrar sentimento, não pode ser vulnerável. Não pode broxar nunca. Tem que estar sempre ali com o pinto duro, ereto. Então, às vezes, ele tá com um problemão, sabe? Às vezes, ele tá cheio de questões para resolver na vida, mas ele foi ensinado e condicionado que ele tem que estar ali com o pinto duro, é a ditadura do pinto duro. E a mulher, de igual forma, ela tem que, sabe? Não, eu tenho que organizar tudo, eu tenho que dar mesmo quando eu não quero dar, eu tenho que fazer tudo do jeito que tem que ser feito, porque senão ele vai me trair, porque senão ele vai me abandonar, eu vou ser rejeitada. Porque mulher, se passar de 30 e não casar, ops, passou, a fruta tá estragada, caiu do pé, eu tenho que aceitar qualquer coisa. Então existe um corpo de dor coletivo que incentiva você a seguir um caminho, e esse caminho que você sempre vai ser incentivado por esse corpo de dor é o caminho mais fácil, entre aspas. É o caminho que outras pessoas já passaram, então ele já foi desbravado. Então você não vai ter tanto trabalho. Então é mais fácil você estar num lugar onde você vai receber um salário mínimo, porque você sabe que no final do mês você vai ter esse mínimo. E esse mínimo vai suprir essa sua necessidade de pagar conta, boleto, cartão de crédito. E você vai estar sempre ali imerso em uma vida mediana, dentro da média, porque você não adquiriu capacidade, e daí vem a ignorância. Você é um ser ignorante, eu também sou ignorante em alguns sentidos, em alguns aspectos da minha vida, e a ignorância tem a ver com desconhecimento. Então, em alguns quesitos da minha vida, não tenho conhecimento. Então, quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu sou ignorante para determinadas situações, eu me coloco naquele banco da vítima, da pobre coitada, e falo assim, tá tudo bem, eu não vou fazer porque é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim, Gabriela. Tá tudo bem eu ganhar um salário mínimo, é a média, todo mundo faz isso. Tá tudo bem eu fazer um sexo mais ou menos, é a média, todo mundo faz. Tá tudo bem eu fazer sexo uma vez por mês, porque é assim, todo mundo diz que é assim, então tem que ser assim. Ei, não tem que ser assim. Tá bom pra você, tá confortável pra você, tá gostosinho pra você? Se não tá, levanta a bunda da cadeira e começa a fazer. Porque quando a gente começa a olhar pra nossa vida de uma forma mais estratégica, quando eu começo a olhar pra minha vida entendendo quem eu sou na essência, quem eu quero me tornar, eu entendo que não vai ser gostosinho no azeite, que não vai cair no meu colo a oportunidade. E que se cair no seu colo a oportunidade, você não vai saber aproveitar, porque você não vai estar preparada para isso. Quem que levanta 6 da manhã para estudar quando ele não tem um objetivo traçado? Porque é gostoso pegar um livro super difícil e estudar. Porque eu amo.
Não tem nada pra fazer, sabe? Porque dormir não é gostoso. Eu prefiro levantar da cama, sabe? 4 da manhã, como eu faço, já há 4 anos, nesse processo de autodesenvolvimento. Há 4 anos eu levanto 4 da manhã. E aí eu vou lá, levanto, estando frio, estando calor, eu tendo dormindo pouco ou não, eu vou pegar e eu vou estudar sobre física quântica, neurociência, epigenética. Vou estudar sobre esses assuntos assim, super fáceis, entendeu? Vou tentar estudar sobre as leis universais. Vou tentar, sabe, imergir um pouco mais nesse universo de mentalidade. Porque, assim, eu gosto. Eu gosto de me desafiar. Ah, para. Não. Porque a pessoa, a persona da Rani Muniz, a persona de sucesso que eu quero, ela depende de mim, do meu controle mental. Ela depende que eu mude o meu paradigma. Ela depende que eu ressignifique as minhas crenças limitantes. Eu não gosto nem de falar esse nome crenças limitantes, porque toda crença te limita. Entendeu? Toda crença é limitadora. Então a crença que é esse padrão mental, esse molde, essa forminha que a gente está condicionado, e essas crenças são inúmeras, são financeiras, são religiosas, são com relação a família, propriamente dita, a relacionamentos, a sexo, a tudo. Entendeu? Então essa crença, esse condicionamento, esse molde mental que foi imposto pela sociedade, que você de alguma forma também importou, você trouxe pra você, então importar tudo que eu trago pra dentro de mim, pra minha vida, ela é uma programação. E quem que traz essa programação pra você? Eu digo que são os peix-programadores. Pai, padrasto, pastor, político, o padrão, próprio padrão social, professor, primo. Vai botando tudo que vocês pensam aí de PQP. Então tudo isso tá criando um padrão na tua vida, sabe? Tá criando uma forma. Então quem são as primeiras pessoas que a gente tem contato na nossa vida? São os nossos pais. E os nossos pais, eles têm a programação deles, que foram impressas como um carimbo, como uma tatuagem emocional, pelos pais, pelos padrões, pelas experiências que eles vivenciaram ao longo da vida deles. Então, se você teve uma mãe, vamos colocar aqui na parte da energia comportamental, se você foi criada em um lar de onça, onde a sua mãe, ela tinha uma energia predominantemente masculina e o seu pai tinha uma energia predominantemente masculina, e sim, onde quando a mãe é mais masculina, o pai vai ser feminino. O pai vai estar na energia feminina. Não vou nem falar ser feminino, tá, gente? Vai estar na energia feminina. Por quê? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, quando um tá em uma polaridade, o outro vai assumir a outra oposta, complementar. Então precisa existir essa dança, porque se não existir essa dança, um vai estar sempre no excesso e o outro vai estar sempre na falta. E quando um tá no excesso e outro na falta, por exemplo, quando você foi criado no lar de onça, como eu fui, e a minha mãe tinha energia mais masculina, o meu pai, eu não fui criada pelo meu pai, mas se eu fosse criada pelo meu pai, seria exatamente essa dinâmica. Ele teria energia mais yang. Entende? E aí, automaticamente, você vai espelhar esse comportamento do teu pai e da tua mãe, e você vai ser uma mulher mais ativa. Uma mulher deixa que eu faço, a guerreira, que tem que dar conta de tudo, que tem que carregar sacola de plástico do supermercado, porque ela dá conta, porque ela é forte, porque ela vai pro campo de batalha. Então essa mulher, ela tá endurecida, ela tá rígida. Pensa no homem. Qual é o falo do homem? Como é que é um homem? Duro, tensionado. Leva isso pra parte sexual, é a mesma coisa. E aí ela não relaxa, ela não se entrega, ela não se permite, ela tá sempre no controle da situação. E isso, essa imagem, esse comportamento dela, essas ações dela vão moldando a autoimagem dela. Puta que pariu. Porque eu não sabia disso, eu não aprendi sobre isso. Eu fui aprendendo isso depois de tomar muita porrada e depois de estudar muito sobre.
Então, é importante que a gente entenda o conceito da autoimagem. É importante que a gente entenda que a nossa autoimagem, ela é representada no plano físico a partir do nosso condicionamento mental. Então, pra gente mudar a nossa autoimagem, não adianta eu dizer assim pra você, ó, muda sua ambiência, tenha referência. Não. Muda seu pensamento, seu sentimento. Não. Porque você precisa entender que primeiro você vai precisar mudar o pensamento. Esse pensamento vai se tornar um sentimento, uma emoção. Esse sentimento e emoção vão se transformar em hábitos e comportamentos. Esses hábitos e comportamentos vão criar rotinas. E essas rotinas vão criar sua autoimagem. Essa autoimagem que você tem, forte, retroalimentada, sustentável, qualificada, ou não, ou desqualificada, é que vão determinar a forma como os outros te tratam. E como os outros te veem. Então, olha que merda, falando assim. Como que eu não aprendi sobre isso antes? Eu me deixei ser maltratada, pisoteada. As pessoas me tratavam como um pano de chão. As pessoas faziam comigo o que queriam. Eu era uma agradadora de plantão. Eu dava e só dava. E não recebia nada. Porque a sua autoimagem era uma autoimagem disfuncional. E essa autoimagem, ela não tá ligada, gente, só a padrão físico, como as pessoas falam. A nossa autoestima, ela é sim determinada pela forma como eu exteriorizo a minha autoimagem. Mas eu preciso de fato entender quais são os conceitos disso. Até porque, quando eu entendo o conceito, eu falo assim, não, isso que a Raniele tá falando faz sentido, eu pego e incorporo na minha vida, ou o que ela tá falando não faz sentido nenhum pra mim, descarto, mas sou grata por ela estar aqui 6 da manhã, falando e compartilhando os insights dela comigo. Então, o que eu tô trazendo aqui pra vocês é abrindo a percepção, treinando vocês, para que vocês não ouçam e não importem qualquer coisa de todo mundo. A gente precisa aprender a desenvolver esse senso crítico, no sentido de não só sermos julgadores de nós mesmos, porque nós somos os nossos críticos e julgadores mais fiéis. Nós somos os nossos juízes, aqueles que colocam e apontam o dedo lá pra gente o tempo todo, dizendo pra gente que isso pode, isso não pode, isso tá certo, isso tá errado. Com um chicotinho de estimação ali, ó, chicoteando o nosso comportamento o tempo todo. Mas tudo que qualquer um fala pra você, você tem importado pra você. Porque você tem um vazio tão grande, tão grande, tão grande dentro de você, que precisa ser suprido com o amor do outro. E quando eu preciso suprir esse vazio, esse buraco enorme que tá aqui dentro de mim, com um cadinho, com uma merrequinha de amor do outro, com pertencimento do outro, porque eu preciso pertencer a um grupo. Nossa, jamais. As pessoas vão dizer pra mim que não, que eu sou diferente, ser diferente é feio, ser autêntico é feio, então eu tenho que me moldar aos iguais. Aí os iguais não estão te levando pra porcaria de lugar nenhum, mas você tá ali se moldando aos iguais, porque você precisa pertencer à manada. Pelo amor de Deus, acorda, alô, para de importar tudo de todo mundo. Começa a desenvolver esse senso crítico. Começa a desenvolver essa percepção de entender por que você está importando. Por que você está empilhando um monte de coisa que não presta na tua vida. O que você... Sabe, vamos fazer uma analogia aqui bem chula. Mas essa analogia que eu quero que vocês peguem assim com bastante propriedade, para vocês entenderem o que eu tô falando. Pensa naquele carroceiro que tá passando na tua rua. Aquele cara que tá ali, ó, sabe? Não sabe nem por que tá fazendo o que tá fazendo, mas tá fazendo porque precisa sobreviver. Então é um carroceiro humilde, sabe? Aquela pessoa, pensa numa pessoa bem humilde, que tá fazendo porque realmente ela precisa de recurso financeiro. Ela pega aquele carrinho velho, e ele sai ali na rua catando todos os lixos que ele encontra.
plástico, ferro, roupa usada, rasgada, tudo que não serve para os outros serve para ele. E ele vai pegando aquilo ali, ele vai acumulando aquilo ali num carrinho. Sacola velha, saco plástico, restos de coisas usadas, quebradas. Ele vai só acumulando aquilo ali dentro do carrinho. E tudo que ele vê na rua, ele vai pegando e vai jogando dentro do carrinho. Ele tá vendo ali, tá jogando dentro do carrinho. Papel, plástico, tudo. Ele tá colocando dentro do carrinho. Agora olha pra você. Será que você não tem sido essa pessoa que tem colocado tudo pra dentro do carrinho da tua vida? Será que você não tem sido essa pessoa que tem incorporado as crenças de todo mundo, as verdades de todo mundo, o que todo mundo fala pra você que é certo? Você vai lá e traz isso como uma verdade pra você. E, gente, tá tudo bem se o que eu tô falando aqui pra você agora, você disser, Raniele tá blefando, isso é besteira, isso não faz sentido pra mim. Eu quero é que você desenvolva mesmo esse olhar. Que você olhe e fale, tá, tudo bem, o que ela falou, uma parte faz sentido, a outra não. Mas eu quero que você comece a ser, já que você é julgador, que você seja um julgador que pense sobre o que você tá julgando. Que seja imparcial. Que não saia pegando tudo pra você. Acumulando. Para de ser acumuladora de plantão. Se você não sabe, eu vou te dizer. Acúmulo também é escassez. Acúmulo não é abundância. Então, se você pensa que eu vou comprar 10 brusinhas de R$100 porque eu vou ter mais. Eu vou comprar para suprir uma necessidade. Eu vou comprar porque, não dá dinheiro para quê? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu vou comprar porque, se eu tiver mais bonita, eu vou ser mais aceita. Eu vou comprar para agradar o outro. Quanto mais você acumula, menos você é. Então, já passar um exercício aí para você hoje. Vai lá no teu armário e desapega. Desapega de roupa. Desapega de plástico de Tupperware. Desapega de um monte de alimento que você sabe que tá lá na tua despensa, que vai estragar, que você vai jogar fora. Tô dizendo pra você dar o que não presta não, tá? Tô dizendo pra você pegar o que você tá ali acumulando e fazer essa energia circular. Porque dinheiro é energia. Então, se você tá deixando coisas acumuladas, você tá deixando energia parada. E a energia, ela precisa se movimentar. Movimento gera movimento. E por isso eu venho pra cá mesmo quando eu não quero vir. Por isso eu venho pra cá entregar mesmo quando eu não quero. Não é todo dia que eu quero vir aqui com sono, cansada, abrir a boca e ficar falando. Não é. Mas eu entendo que eu preciso. Hoje não é mais só sobre mim. Hoje eu entendo que eu tenho uma missão maior. Hoje eu preciso transbordar. Porque não adianta eu estar cheia de ego, de vaidade, de conhecimento, se esse conhecimento não está sendo aplicado primeiro por mim e depois para as outras pessoas que eu posso estar transbordando. Entende? Baixa essa métrica de vaidade e começa a fazer. Porque às vezes aquilo que a gente acredita que é pouco para o outro, que é pouco para você, pode ser muito para o outro. Às vezes o conhecimento que você acha que você não tem para transbordar, para compartilhar, pode ser muito para o outro. Entende? Então vamos começar a trabalhar e fazer essa energia circular. Mas voltando para o nosso assunto, que é a autoimagem, só foi uma lição aí que eu tô trazendo para vocês, um exercício para vocês fazerem hoje, liberarem o fluxo, inclusive da gratidão. Quando você vê um espaço vazio na sua casa, seja grata por ele. Porque a partir desse espaço vazio, você vai poder fazer dinheiro e colocar novas coisas que fazem mais sentido para você hoje.
para sua identidade hoje, para a persona que você quer criar a partir de hoje, tá? Então bora para a parte prática. Bora para a parte prática do negócio. Ok, Raniela, eu entendi que a autoimagem, ela é constituída do meu pensamento, do meu sentimento, dos meus hábitos e comportamentos. Eu entendi que a autoimagem, ela é uma imagem mental que vai vir para o plano físico e que vai comunicar com o outro. Olha como isso é importante. E essa imagem que vai comunicar com o outro, ela vai ter um primeiro impacto. E esse primeiro impacto, quer vocês aceitem ou não, ele vai ser positivo ou negativo. E aí é o que a gente diz de primeiras impressões. As primeiras impressões, elas vão ser levadas imageticamente para o outro de forma positiva ou negativa. Então, sabe aquela pessoa que quando chega no ambiente, você sente a energia dela? Mas você sente a energia dela só de olhar? Você sabe se ela é up ou se ela é down? Você sabe se ela chega, se ela é alegre, se ela é comunicativa, se ela é sorridente, se ela tem uma alta vibração, somente pela figura da pessoa, pela imagem, pelo capital visual? Ou você sabe se ela é down, porque ela é fechada, a energia dela é mais pesada, é mais densa. Então, a gente precisa aprender a comunicar aquilo que a gente quer. Isso é uma habilidade. Isso é uma habilidade. Porque eu posso estar comunicando algo que eu não quero. Então, por exemplo, em uma entrevista de emprego ou num ambiente social, onde eu preciso não chamar tanta atenção, ou se eu for para um date, será que eu estou sabendo comunicar a imagem correta? A imagem que é correta para você, tá? Para o que você quer, para o seu objetivo. Porque eu tenho clareza do que eu estou fazendo, eu não estou fazendo por fazer. Então, eu crio uma interseção estratégica. Por exemplo, eu hoje vou criar uma interseção estratégica aqui só para vocês entenderem o que é. Eu hoje vou criar uma cena do meu dia. Então, hoje eu vou acordar, eu vou colocar uma roupa confortável porque eu preciso malhar. Da academia, eu vou levar as crianças na escola. Tô simulando, tá, gente? Da academia, eu vou levar as crianças na escola. E depois disso eu vou fazer um date com umas amigas. Eu vou encontrar umas amigas. Então, qual é o evento? Quais são os eventos que eu vou participar? Então, eu vou na academia, depois eu vou levar as crianças na escola, ou posso levar as crianças na escola, depois eu vou pra academia e depois eu vou pra um date. Encontrar umas amigas. Eu preciso pensar que desses 3 eventos eu preciso ter uma comunicação, uma imagem. Essa comunicação imagética, esse capital visual. E o que eu quero comunicar? Uma mulher séria? Uma mulher elegante? Uma mulher despojada? Uma mulher sexy? O que eu quero comunicar? Então, a roupa que eu vou colocar, os acessórios que eu vou colocar, a maquiagem que eu vou colocar, tudo isso tem que estar alinhado com esses eventos que eu vou participar. E junto disso, a minha linguagem também ela pode mudar. Lembra que eu comecei falando com vocês da integração das sombras? A minha luz e a minha sombra, ela tem que estar integrada o tempo todo. A minha energia feminina e masculina, ela tem que estar integrada o tempo todo. Por isso a gente precisa desenvolver o autoconhecimento. E por que eu falei na live de ontem que todos os autos determinam a forma como você se trata? Todos os autos determinam a forma como os outros te tratam. Porque quando eu entendo que esses autos influem na minha vida, eu vou aprender a me amar, a ter autoconhecimento, a desenvolver essas habilidades para que eu ensine o outro. Ei, é assim que eu quero ser tratada bonitinho. É assim que eu quero ser tratada amada. Ou você me respeita ou eu não sento nessa mesa. Ou você me respeita ou eu não entro nesse lugar. Ou você faz aquilo que eu acredito que é o melhor para mim também. Ou a gente senta aqui e alinha esses acordos. Ou beijo e tchau. Entendeu? Então, interseções estratégicas servem para você alavancar e setar a sua autoimagem. Amanhã eu vou compartilhar com vocês como que a gente faz para aumentar, para a gente trazer novas percepções, para a gente elevar a régua da nossa autoimagem. Existem rotinas integrativas e inteligentes para a gente fazer isso.
pra gente ir doutrinando o nosso cérebro, os nossos pensamentos, e ir mudando esses moldes mentais. Então, gente, tem como fazer. Essa é a boa notícia. Só que o primeiro passo é o que eu quero mudar. O que eu quero desenvolver. Então, o primeiro passo sempre vai ser clareza. Sempre vai ser a compreensão daquilo que eu preciso mudar. Daquilo que eu quero alterar. Daquilo que eu quero desenvolver. Então, o primeiro ponto sempre vai ser o quê? A clareza daquilo que eu quero. Para que eu tenha intencionalidade, intenção clara. Eu tenho uma seta, um alvo, é para lá que eu vou. E nada vai me distrair. E nada vai me tirar do meu foco, do meu caminho, do meu objetivo. Porque eu entendo que eu sou o arquiteto da minha vida. Eu sou o desenhista. A caneta da minha vida tem que estar na minha mão e não na mão do outro. O outro pode até ter uma participação. Então, a caneta azul, a principal, a preta, é minha. Mas eu dou na mão dele ou dela uma caneta colorida para ele ir lá e dar um rabisquinho colorido na minha vida. Porque minha vida precisa de leveza, precisa de amor, precisa de sexo. Então eu vou lá e dou uma canetinha colorida na mão dele ou na mão dela. Ela pode desenhar comigo se eu escolhi essa pessoa para ser meu parceiro de vida. Então, a gente pode ter uma caneta, cada um com a sua, e a gente pode ter um caderno em comum. E aí eu vou lá e vamos desenhar a nossa vida. Cada um tem uma canetinha colorida, para cada um ir lá e colorir um pedacinho da vida. Mas vocês têm que ter um planejamento estratégico de vida. Falo sempre sobre isso. E esse planejamento estratégico de vida vai precisar ser revisto, sim. Porque hoje você é uma pessoa. Amanhã você não é a mesma pessoa. Depois de amanhã você não será a mesma. E assim sucessivamente. Então, de 6 em 6 meses, você não é mais a mesma pessoa. E tá tudo bem, aceita que dói menos. A partir disso, você tem que sentar com o bonitinho, com a bonitinha e realinhar. Amorzinho, clareza. A gente desenvolveu que daqui pro final do ano a gente vai pra tal lugar, pra Paris. Mas a gente já tá em junho, né? Quase entrando em julho. A gente tem dinheiro pra ir pra Paris, bebê? Não juntamos dinheiro. Então, nós tínhamos 12 meses para juntar dinheiro para ir para Paris. Só que como a gente ficou 6 meses gastando dinheiro com nada, com coisas superficiais, como a gente não pensou, a gente esperou que o dinheiro fosse cair do céu, o que a gente vai precisar fazer agora para em 6 meses conseguir o dinheiro de 12? O que a gente vai precisar fazer agora? Desenhar aqui quais são as nossas rotas, para onde a gente vai visitar em Paris. O que a gente vai precisar levar para Paris? Então, tudo precisa ter ali, ó, um planejamento. E isso demora, isso dá trabalho. Isso não é gostosinho no azeite, isso é desafiante. Evolução contínua e constante, exatamente isso. Então, a gente precisa parar, demandar um tempo para olhar pra gente, para dentro da gente, para as nossas fraquezas, para as nossas sombras, para as nossas vulnerabilidades, para minimizar e para potencializar aquilo que a gente tem de melhor, de foda, de incrível. Então, pega a sua luz, pega aquilo que você quer desenvolver, traz mais amor, mais tesão, mais vitalidade para isso. Desenvolve, maximiza, aprimora. Mas você precisa ter um caderno para anotar. Porque senão, tudo que eu tô falando aqui para você vai entrar e sair. Entra e sai. Ontem eu falei sobre isso lá no grupo. Ouvir uma live corresponde a 20% de internalização. Escrever esta live corresponde a 50%, porque eu tô pensando, eu tô trazendo junto já a minha percepção e eu estou anotando. Então, escrever é decretar. E ler o que eu escrevi é decretar 2 vezes. Depois disso que eu ouvi, que eu escrevi, eu vou colocar em ação. Aí corresponde a 80%. Então eu ouvi, passou por esse filtro, eu senti, eu criei, gerei uma emoção, um sentimento, passei pro papel, eu decretei. Aí, né, porque quando você decreta, você tá colocando ali os insights do que faz sentido pra você ou não.
Eu apliquei 80%. E aí, o que vai caracterizar os 100%, bebê? Repetição. Repetir. Fazer de novo. Fazer de novo. Então, quanto mais eu faço, mais eu internalizo e mais eu vou desenvolvendo novas sinapses neurais. Essas novas sinapses neurais vão criar novos condicionamentos, novos hábitos e comportamentos. E isso vai fazer parte do seu lifestyle. Quando fizer parte do seu lifestyle, bebê, aí sim, carimbei de novo. Tirei aquele carimbo emocional, aquela tatuagem emocional negativa e tô dando um novo significado, tô desenhando de novo imprimindo de novo essa tatuagem em mim, de forma consciente. E a gente tem esse poder, entendeu? A gente tem esse poder. Só que muitas das vezes a gente tá dando esse poder na mão de quem? Você não sabe nem de quem. Porque você tá carente, você tá inseguro, você precisa de amor. Aí você fica ali mendigando qualquer coisa do outro. Você fica acreditando que você precisa pertencer à manada. Você não se vê como uma ovelha negra. Você não se vê como um diferente. Como uma pessoa que pode ser líder de um novo pensamento. Como uma pessoa que pode liderar outras pessoas. Você não se vê como essa pessoa porque você não se vê capaz de. Você não se sente merecedor de. Então você não desenvolve esse senso crítico. Você não se treina para desenvolver essas habilidades. Entende? Eu sei que o que eu tô falando aqui não é pra todo mundo. E tá tudo bem. Pega o que for importante, o que for necessário pra você e aplica. Pega o que fizer sentido pra você e coloca dentro da tua vida hoje. Não é amanhã, é hoje. E aí você vai vendo a sua autoimagem mudando. Você vai vendo a forma como as pessoas te tratam mudando. Porque você vai começar a se tratar de forma diferente. Putz. Fez sentido isso? Fez sentido? Coloca aí pra mim. Cabecinhas explodindo. Raiozinhos. Lâmpada. Coloca pra mim que tá fazendo sentido isso. Porque eu não falei metade do que é autoimagem, gente. Vocês não estão entendendo como é importante a gente desenvolver. E a gente tem como desenvolver isso através de referência, através de modelagem. Ser mais observador faz total sentido, exatamente. Importar só o que fizer sentido pra você. Lâmpada, raio, cabeça explodindo, é isso aí. Entendeu? Só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, agradece, gratidão. Beijo, tchau. Vamos aprender a desenvolver isso. E aí, eu não consegui falar sobre diálogos internos, porque os nossos diálogos, eles não são somente externos. Existem diálogos internos que também moldam os seus pensamentos, moldam os seus hábitos e comportamentos. Eu vou falar sobre isso amanhã. Vou falar um pouco mais sobre paradigma, né? Como a gente quebra essas crenças, esses limitadores. Vou passar para vocês rotinas pra gente desenvolvendo esse merecimento que tá intimamente ligado à nossa autoimagem, né? Então a nossa autoimagem, ela dá conta de chegar até um determinado lugar. A partir daquele lugar ela não avança porque a gente não se sente capaz e merecedor. Então existem formas da gente mudar isso através de rotinas inteligentes. E existem passos pra gente ir se programando. Os passos eu vou fazer como ontem. Vou fazer um vídeo à parte. E aí eu vou fazer só os passos pra vocês não terem que assistir toda a live de novo pra poder pegar esses passos. Porque, gente, tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. Não adianta você ficar aqui só me ouvindo. E você não vai vir aqui de novo, rever esta live, porque eu já falei pra vocês que essa live não vai ficar aqui salva. Então essa live fica salva para quem paga o preço de estar aqui. Essa live vai ficar salva só durante a semana. Depois passou a semana, você não absorveu, você não anotou seus insights. Beijo, tchau. Ou você compra o meu treinamento, ou você assina o Instagram para você ter acesso às lives. Ah, Raniele, você tá sendo maldosa? Sim, tô sendo maldosa. Porque a gente precisa pagar um preço para tudo na nossa vida. Eu pago os meus preços. Vocês também vão ter que pagar o de vocês. Então, vou dar conteúdo gratuito, vou entregar o meu melhor aqui pra vocês.
Vou derramar tudo que eu posso, porque são conteúdos de mentoria, o que eu tô passando aqui. Não é conteúdo superficial, eu não tô aqui enchendo linguiça, tá? Mas vocês precisam pagar o preço. E o preço que eu tô pedindo pra vocês aqui hoje é estar presente. Vocês têm uma semana pra pegar, abrir a live e anotar. Agora, meu amor, se em uma semana você não resolveu modificar a sua vida, desculpa, paga o preço. Passa o cartão, entendeu? Porque aí, de repente, se você passar o cartão, que você sabe que você vai ter que pagar lá a faturinha, que você vai ter que ir lá colocar o seu dinheirinho, talvez você dê valor. Porque você tem essa crença tão enraizada de que você precisa pagar pra dar valor, que isso é uma crença, tá? Aí você precisa pagar pra você ouvir o que eu tô falando. Então, paga o preço de estar aqui ao vivo, de pegar a live, de anotar, de incorporar, pra que você não precise pagar, tá bom? É isso. Tudo bem, gente? Ficou entendido? Fez sentido pra vocês? Querem fazer alguma pergunta? Aproveita, que nós temos 4 minutos para isso. E aí eu vou passar aqui o exercício de hoje, além do exercício que eu falei pra vocês para abrir lá o armário de vocês. Vamos ser fábricas de generosidade hoje, de bondade. Abre, tira tudo que não faz mais sentido, doa. Vai lá na gaveta do seu escritório, tira tudo que não faz mais sentido, papel, acúmulo, joga fora. Vai lá no seu armário do banheiro, pega tudo que você não tá usando mais, que tá lá um produtinho na metade, faz uma sacola e doa para as pessoas. Seja gentil, seja generosa. Porque quando a gente abre esse fluxo, essa roda circula, a energia circula. Você vai ter espaço para ter novas coisas e você vai receber do universo coisas boas, porque você está liberando o fluxo. Entendeu? Então tem esse exercício aí também para vocês colocarem em prática hoje, tá bom? Gente, meu olho ainda tá, ó, de quem acordou, caiu da cama e veio fazer live, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus. Compartilha essa live. Quem não assistiu essa live desde o início, assista essa live, porque vocês vão ter essa semaninha aí pra assistir. Se vocês estiverem colocando em prática e quiserem compartilhar comigo, vai no meu direct, compartilha comigo, que é importante pra mim saber que isso aqui tá sendo contribuição, ok? Estava nesse Foods, aconteceu uma situação onde uma loira tão bonita como você trocou o olhar comigo. Se aproximou, fiz contato, porém não consegui prosseguir. Baixo merecimento. Baixo merecimento, tá ligado à sua autoimagem. Você não se viu uma pessoa valorosa para chegar na pessoa. Porque você fez um juízo de valor sobre esta pessoa, que você nem sabe se é isso tudo. Olha isso. Agora eu preciso me olhar como foda, como capaz, como incrível, como um mão da porra, como um mulherão da porra, que dá conta de pegar aquilo que eu quero. Pra você chegar, pra você ir lá, pra você conversar e até pra você tomar um não. Tá tudo bem. Entende? A gente não tem que ganhar o tempo todo. Só que pra isso a gente precisa se sentir. Se sentir foda. E isso tudo tá alinhado sim à nossa autoimagem e tá alinhado às nossas crenças. É importante trabalhar isso, muito importante. Beijos, obrigado pelas palavras, obrigado por vocês estarem aqui. Amanhã sentiu que perdi o timer do negócio? Gente, às vezes existe realmente essa perda do time. Mas você não sente que você perdeu mais agora em estar relembrando isso, revivendo, do que se você tivesse ido lá e tivesse tentado? Gente, a gente nunca perde. Coloca isso na cabeça de vocês. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Até de alguma forma você aprendeu aqui, porque você reconheceu que você perdeu o timer do negócio. Mas se você tivesse ido lá e mesmo se você tivesse tomado uma negativa, tá tudo bem. Não é sobre você, é sobre o outro. Tudo que o outro faz nunca é sobre a gente, é sempre sobre o outro. Mesmo se você tivesse no timer certo, não existia uma garantia de que ia dar match. Entende? Só que para você ir lá e ter essa iniciativa, essa proatividade, você tem que se sentir bem consigo.
Você tem que estar com uma autoimagem alinhada, você tem que estar seguro de si. E se você não tá autoconfiante, se você não tá seguro, não vale a pena você ir, mesmo que você estivesse no timer correto. Você tomaria uma negativa de qualquer forma. Quantas e quantas e quantas vezes chegaram homens em mim que eu olhava e falava, caraca, não é meu perfil. Não é um homem que me chama atenção imageticamente. Porque, gente, pasmem, o que chama minha atenção imageticamente não é um homem de barriga tanquinho, forte, musculoso, alto, lindo, maravilhoso. Não que eu não ache bonito, eu acho. Mas o que chama minha atenção de fato é a inteligência. E aí, se você não é esse homem que eu descrevi aqui, que é o padrão para muitas mulheres, mas é um homem inteligente, será que você chegaria numa mulher como eu? Entende? Então, às vezes, a visão que a gente tem, a percepção que a gente tem de mundo é uma visão tão distorcida, porque eu me vejo como uma pessoa distorcida, que a minha imagem que eu tô vendo ali no espelho, que eu tô comunicando, ela tá tão disforme, tá tão incongruente com a minha essência, que eu olho para aquilo ali e eu falo, nem vou, porque um mulherão daquele ali jamais vai olhar para mim. Só que você não sabe quais são os valores da pessoa. Você não sabe como é que essa pessoa pensa. Porque para você saber, você precisa ir lá e tomar uma negativa. Então a gente precisa sim desenvolver essa habilidade na gente. Até para tomar negativas da vida. Entendendo que a negativa nunca é sobre você, é sempre sobre o outro. É sempre sobre o que ele quer. É sempre sobre as escolhas dele e tá tudo bem. Entende? É ter mais amorosidade nesse processo. Ser mais gentil consigo. E ir desenvolvendo essas habilidades por você. Porque o resto vem em consequência disso. Dessa autoconfiança. Dessa autoestima retroalimentada e sustentável. Dessa imagem forte que não negocia. Porque você sabe quem você é. Entendeu? É sobre isso. É sobre isso. Por nada, meus amores. É sobre isso. Gratidão, gratidão por vocês estarem aqui. Faz sentido, né? É sobre isso. Simbora, toma negativa. E depois compartilha lá comigo no direct se deu certo ou não. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Até amanhã. Vou deixar o exercício aí no próximo vídeo. E beijo, beijo.